Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja bem. Curta essa aula, não no sentido exatamente de apertar o like aí, não, mas que você goste, que esse momento juntos possa contribuir com a sua formação acadêmica, no seu conteúdo, naquilo que você vai precisar para o seu dia a dia de trabalho ou mesmo de uma prova de um concurso público. Aproveito de antemão para lembrar que esse já é o terceiro bloco sobre licitações, terceiro bloco de aula. A gente vai gravar pelo menos mais um ainda. Vou conversar com vocês no WhatsApp se vocês querem que eu grave uma aula específica para as licitações das empresas públicas, sociedade e economia mistas, ou se a gente segue adiante para a questão da improbidade. Então, queria agradecer também e deixar a indicação. Nossa aula ela é baseada essencialmente no manual de Direito Administrativo do professor Matheus Carvalho. Então, fica aí o registro. Quiser ter assuntos do professor, essencialmente é essa. Infelizmente, eu não tive muito tempo para preparar as aulas de vocês, mas de qualquer maneira, é claro, a gente compara uma ou outra coisa aqui da professora Maria Silvia de Pietro, uma ou outra coisa do professor Carvalho Filho, mas confesso a vocês que, em essência, o nosso conteúdo, inclusive a estrutura da nossa aula, é muito baseada no conteúdo do professor Matheus Carvalho. Então vamos lá. Primeiro bloco de aulas, eu gravei para vocês esses aspectos mais introdutórios, o conceito, Lei 8.666, porque que é importante. Ok, depois a gente focou o segundo bloco de aulas só nas 6 modalidades gerais. Professor, se não for essas aqui, quer dizer que não é permitido no nosso direito? Não, pelo contrário. Inclusive, quando a gente fala do pregão, eu falei que o pregão já existia como uma modalidade especial. Cuidado aí com as pegadinhas que o professor Ítalo, inclusive, tentou nos pregar com a licitação para partidos políticos, ok? Que bom que o professor Ítalo está vendo se a gente está atento. De fato, pessoal, existem outros. Peço perdão, o tempo é curto e eu estou focando naquilo que essencialmente vai ser cobrado de vocês em provas e concursos e a grande maioria da parte do que vai ser cobrado de vocês no dia a dia. Mas, se você vai participar de um procedimento licitatório, é importante que você também procure saber se existe alguma norma específica para aquela entidade, para aquele órgão, para aquele setor, tudo bem? Então, pesquisem. Trabalhamos 6. Concorrência, que inclusive vai ser a regra geral da nossa aula de hoje de procedimento, tomada de preço, convite, leilão, pregão e faltou um, né, professor? Faltou qual seja o concurso. Cuidado para não confundir com aquele concurso público para provimento de cargos. É diferente, é mais perto daqueles concursos culturais que de vez em quando a gente vê, de redação, de poesia, de pintura, ok? Segue mais ou menos aquele mesmo rito, ok? Vamos lá. Aula de hoje, sem mais delongas, já estamos com 3 minutos e meio, professor. Procedimento das licitações. Vou começar com a regra geral, meus amigos, que é o procedimento da concorrência. Então, lembrem que nós... Opa, modalidades, o professor voltou demais. Então, lembrem que a regra geral do procedimento é o da concorrência. Uma ou outra coisa vão ser modificados no intuito de facilitar, de ser menos burocrático em alguns dos ritos, mas naquilo que eu não falar para vocês no correr da nossa aula, vamos lá, convite, vai ter uma diferençazinha, uma diferença, claro, fora aquelas diferenças que são marcantes da própria modalidade, diminuir a concorrência, ok, mas sem uma diferença só. Pregão tem um rito quase que completamente diferente, embora tenha fases distintas, fases em momentos distintos, mas são essencialmente as mesmas fases. Então, presta muita atenção aqui na regra geral. Fase interna ou preparatória, pessoal. A concorrência, as licitações, como regra geral, vão começar com essa fase preparatória. Vocês podem encontrar as duas nomenclaturas nas provas e concursos.
Na verdade, acho que o mais correto seria chamar de fase preparatória, que uma de suas características seria acontecer internamente, interna corporis. E o que é que vai ser feito, professor William, nessa fase interna? Haverá, meus amigos, uma justificativa da administração, com A maiúsculo, quanto à necessidade de contratar. Então, basicamente, tudo vai começar com isso. Olha, eu vou realizar uma licitação porque está faltando material de expediente. Sei lá, caneta, papel, tinta para impressora. Tá faltando mesmo? Ou será que está se perdendo em estoque? Olha, eu vou fazer uma licitação para repor os estoques das farmácias municipais do remédio X. Aí, mas espera aí, tem 10 mil caixas, inclusive perto de se vencer do remédio X, sendo que a gente vai gastar no próximo ano, sei lá, 9 mil caixas. A gente tem que organizar, porque tem um risco de se perder, entendeu? Eu preciso justificar. Por que é que eu quero? Vou adquirir novos veículos. Por quê? Porque não tem? Pode ser uma justificativa. Os que têm estão passando mais tempo em manutenção do que rodando, ok? Pode ser uma outra justificativa. A manutenção se tornou mais cara do que a aquisição de um produto novo, que a médio prazo, curto, médio prazo, vai retornar em uma economia para o poder público, ok? Então seriam justificativos. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou iniciar aqui um procedimento licitatório e vou comprar objetos se a demanda por aqueles objetos, a demanda por aqueles serviços, de fato não existe. Então, vou apontar e explicar a minha escolha. E quem é que faz isso, professor? Normalmente, quem vai dar início a isso é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, a autoridade máxima do órgão ou entidade vai fazer a justificativa da necessidade. Logo em seguida, meus amigos, não necessariamente nessa ordem, deverá haver a designação da comissão. Lembrem que aqui na concorrência a comissão é composta por pelo menos 3 membros, sendo desses 3 pelo menos 2 servidores de carreira. Não caiam na pegadinha. Servidor de carreira não necessariamente significa que seja um servidor estável. A diferença aqui vai ser entre o servidor aprovado naquele concurso público para ocupar um cargo na administração pública, que vai diferir daquele que tem uma ocupação temporária ou mesmo daquele que apenas ocupa um cargo de confiança. Uma função gratificada, não, professor. Função gratificada é para o servidor de carreira. Então, o cargo de confiança, ele até pode fazer parte da comissão licitadora, licitante, ok. Mas eu não posso ter uma comissão apenas com esses sujeitos que, mais cedo ou mais tarde, poderão ser desligados da esfera pública e, eventualmente, deixariam de responder pelas suas escolhas. Então, eu preciso, aqui na concorrência, de uma comissão de pelo menos 3 pessoas, sendo pelo menos 2 servidores de carreira. Então, será designado. Lembrando que essa comissão ela terá um prazo de validade ali de 1 ano, podendo haver recondução. O que só não pode acontecer é manter a mesma comissão. Declaração de adequação orçamentária. Pessoal, lá na frente, acho que a última coisa que eu vou falar na aula de sexta-feira, na bloco de aulas seguinte a esse, vai ser a possibilidade de eu realizar uma licitação sem a obrigação de contratar. Ok, vou esperar aí para dar nome aos bois. Mas, se eu quero comprar alguma coisa, eu preciso mostrar que eu vou ter o dinheiro. Cuidado, pessoal. Quando a gente fala direito orçamentário, direito financeiro, existem nuances entre o que está previsto e o que foi realizado. Eu não preciso, nesse momento interno, já ter o orçamento realizado. Agora, se eu tenho um orçamento de 2020 dizendo que existe uma previsão para o meu órgão, para a aquisição de bens de expediente no valor, sei lá, de 50 mil reais, pode ser que esse dinheiro não chegue, que haja algum tipo de contingenciamento e eu não concretize o contrato. Ok, pode acontecer,
Mas eu tenho que ter pelo menos essa previsão e que aquilo que eu vou gastar no contrato suposto, no contrato pleiteado, ele está adequado a esse valor que está previsto, ok? Então, claro, no momento de adjudicar, eu vou dizer, olha, eu vou contratar com você, vencedor da licitação. O que não significa que, de fato, o contrato seja assinado. Mas, para que eu possa iniciar o procedimento, eu tenho que ter, pelo menos, a previsão de valores para ser gastos, ok? Elaboração da minuta do edital e, olha, pessoal, e do contrato. Então, inicialmente vai se propor, é claro que essa proposição de edital e de contrato serão objeto de um parecer da consultoria jurídica. Então, lá no edital pode ter uma regra, sei lá, uma obrigatoriedade para o contratante que o parecer jurídico do procurador daquela entidade, daquela autarquia, da prefeitura, do órgão que seja, vai dizer, olha, eu não posso exigir isso dos concorrentes, dos licitantes. Então, vamos suspender, vamos tirar essa cláusula daqui. Por isso que primeiro se elabora a minuta até chegar ao edital final. O edital vai trazer as regras do jogo, claro que esse edital ele tem que obedecer às limitações legais, mas é claro que, desde que não descumpra o que está em lei, pode trazer novas exigências, claro, tudo isso de maneira motivada. E também uma minuta do contrato, que é a minuta do contrato, professor, um resumo do que vai ser esse contrato, as cláusulas e tal, que também serão objeto do parecer jurídico. Vão se retirar as cláusulas que não são de acordo com o edital, não estão de acordo com as leis, podem ser acrescentadas outras, mas eu preciso desse material, eu vou encerrar essa fase depois que vier do parecer jurídico, e aí sim, olha, está pronto, eu fiz as alterações, está tudo de acordo com a lei, e aí eu encerro a fase preparatória, ou também chamada de fase interna. Depois, meus amigos, nós passamos para a segunda fase, de novo. Eu estou falando primeira, segunda, terceira fases, mas de novo eu estou falando ainda da regra geral, que seja da concorrência. Ok, segunda fase, professor, a fase externa. A fase externa, meus amigos, inicia exatamente com a publicação do edital. William, se não for edital, do instrumento convocatório da licitação, meus amigos. No caso do convite, da entrega da carta convite para a última pessoa que está sendo convidada. Ok? Mas a partir desse momento, e de novo, eu estou falando da concorrência, a partir desse momento em que as regras do jogo estão publicadas, estão disponíveis para os interessados, eu tenho o marco inicial da fase externa. Depois, meus amigos, essa publicação, cuidado, ela está prevista lá no artigo 21 do Diário Oficial, ou da Lei 8.666 de 93, que é o nosso marco regulador, a lei mais importante aqui do nosso assunto, e determina que precisa ser publicado no Diário Oficial e, olha, não é em jornal de grande circulação. Meus amigos, eu até procurei, eu sei que houve aí algumas simplificações por medidas provisórias do ano passado para cá, e nem tudo mais precisa ser publicado em jornais de grande circulação, mas eu não achei qualquer medida provisória de 2019 ou 2020 que tenham alterado esse artigo 21 da Lei 8.666. Então, até o dia de hoje, 25 de maio de 2020, a regra tem que publicar no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação. Estabelecimento, pessoal, da data para a abertura dos envelopes. William, é o edital quem vai estabelecer? Sim e não. Professor, pelo amor de Deus, não fica tirando onda com a gente, não. Meus amigos, deixa eu lembrar para vocês. Lembra daquele prazo mínimo que eu falei para vocês entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes? Ok, é a lei quem vai determinar qual é o prazo. Então, a partir da publicação, olha, marco inicial da fase externa. Eu vou contar aquele período, 40 dias
dependendo do tipo, 30 dias, dependendo do tipo de licitação do tipo. Aí sim, eu não estou falando de modalidade, tudo isso pode ser da concorrência, eu estou falando ali de menor preço, técnica e preço, melhor técnica, melhor lance, ok? Então, dependendo da técnica, se não lembra, volta lá para as aulas passadas, aí eu tenho um prazo mínimo entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes. Então, se são 40 dias corridos, ok, via de regra se conta descontando o prazo da abertura, prazo civil, né? E correndo, encerrando naquele último dia. Vamos supor que sejam 30 dias. Ok, o mês de maio é de 31, eu publiquei hoje dia 25, dia 24 de junho seria o prazo para a abertura dos envelopes. Então, essa é o prazo. Quem vai definir? A lei junto com a publicação do edital, ok? Prazo para impugnação administrativa. Meus amigos, assim que eu abro o edital, surge a primeira possibilidade de impugnação, que vai ser de até 5 dias antes da... 5 dias úteis, prometi que ia destacar para vocês. 5 dias úteis anteriores ao que, professor? A abertura dos envelopes para qualquer cidadão. Mas a Lei 8.666 vai dizer que será de 2 dias úteis antes da abertura dos envelopes para o licitante. Então vamos lá. O INSS abriu licitação para comprar veículos. Eu não vendo veículos, eu sou um cidadão qualquer, como sou de fato, para as leis brasileiras, sou cidadão. E aí, meus amigos, não estou participando da concorrência, eu tenho até 5 dias antes da abertura dos envelopes para manifestar da inconformidade quanto a alguma cláusula do edital. Olha, é abusiva, essa cláusula aqui ela está atendendo. A única fábrica que tem esse carro nessas especificações é uma só. Então só vai aparecer um concorrente, porque os outros não vão ser habilitados, ou não vão ter interesse. Então, eu, enquanto cidadão, eu posso impugnar tranquilamente. Agora, meu prazo encerra 5 dias úteis antes da abertura. Se for um licitante, então vamos supor, quer comprar veículos, de repente vai participar da licitação a Toyota, a Honda, a Fiat, a Jeep, a fábrica que quiser ser. E aí a Toyota entende que está sendo prejudicada. A Toyota tem até 2 dias antes da abertura dos envelopes para realizar uma impugnação àquele edital, ok? Cuidado, meus amigos. Por que, professor? É para ter cuidado. A própria administração poderá, olha aqui, de ofício. Ah, professor, é aquela inércia, a inércia do Poder Judiciário. A administração poderá, de ofício, anular ou alterar. Claro, alterar só nas situações em que for possível a convalidação para resolver vícios. Okay. Entendeu que tem uma ilicitude ali, anula o processo licitatório, anula a cláusula, sem problema nenhum, não precisa ter sido provocado. Percebeu o erro? Vai lá e corrige para resolver o vício. Só que, meus amigos, a errata deve ser publicada nos mesmos moldes do edital. Como assim, professor? De novo aqui, a errata vai ter que vir para cá. Tem que sair no Diário Oficial e tem que sair no mesmo jornal de grande circulação que tinha sido publicado o edital originário. Outra coisa, meus amigos, vai, dependendo da situação, interromper o prazo da abertura dos envelopes. Interromper quer dizer que vai começar a contar de novo. Vai voltar. Então, estava faltando 2 dias, William, para a abertura dos envelopes. Interrompeu, começa a contar os 30 dias de novo. Tá bom? Ou 40 dias, se for o caso. Ah, professor, e por que dependendo do caso, para que esse asteriscozinho aqui que o senhor colocou? Pessoal, o asterisco aí é para lembrar de você, lembrá-los, seguinte fato. Se for um erro de português, está gerando ali até uma certa ambiguidade, mas não trouxe prejuízo para ninguém, corrigiu. Sei lá, um erro de português simples, um crasso, alguma coisa, um erro de digitação, corrigiu.
Ok. Trouxe prejuízo para ninguém? Não. Então não interrompa o prazo, continua contando. Foi publicada a errata, corrigiu a parte que estava errada, não gerou nenhum tipo de erro. Vida que segue, meus amigos. Para que eu esperar mais 40 dias? Se já está correndo o prazo, está tudo certo, não prejudicou ninguém. Só fiquei com vergonha do erro de português que cometi. Sei lá, às vezes eu coloquei um endereço para a entrega das propostas, mas está em tempo hábil para você entregar no outro endereço, no endereço correto. Sei lá, era para a Secretaria de Infraestrutura e eu coloquei o endereço da Prefeitura. Ok, dá para você entregar, você vai resolver. Ou então lá na Prefeitura eu vou deixar as pessoas avisadas que se chegar alguma proposta, encaminhe até a Secretaria. Se forem coisas possíveis de serem sanadas de novo, sem prejuízo para ninguém, então não precisa começar a contar o prazo de novo. Meus amigos, 20 minutos já, vou fazer um pequeno intervalo, não perde o fio da meada, bebe uma água, faz um alongamento rápido aí, vai ao banheiro, mas volta rápido para que a gente não perca o raciocínio. Até já.